Amém. Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu sei que hoje tem muita gente em casa que vai estar nos assistindo de casa, esse vídeo. E queria dizer para vocês que Deus, Ele está trabalhando. Nesse tempo todo, Deus está trabalhando em muitas áreas mesmo, Eu estive visitando muitas pessoas enfermas, aqui em Fortaleza, que foram curadas. Eu tenho visto Deus curar muita gente, assim, coisa tremenda. Estamos tomando todas as precauções aqui na igreja para que todo mundo que entra aqui seja curado. E aqui, graças a Deus, eu tenho visto a graça de Deus sobre a nossa vida, o cuidado do Senhor conosco aqui. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. O tema da mensagem de hoje vai ser Aprendendo com Marta e Maria. Aprendendo com Marta e Maria. Lucas 10, 38. Hoje nós vamos aprender com duas mulheres, Na verdade, vamos aprender com Jesus, mas nós vamos enfatizar a vida de duas mulheres aqui, Marta e Maria, de duas irmãs. Vamos lá, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Esse texto aqui, Jesus falou algo muito interessante. Ele diz assim, versículo 42. Todavia, apenas uma é necessária. Ou seja, você está preocupada com muitas coisas, apenas uma é necessária. Apenas uma coisa era necessária. Apenas uma coisa realmente é importante para a gente. Todas são, mas existe uma coisa que é mais importante do que todas. Porque senão você pode ter tudo e não ter paz. E ainda está incomodando os outros, que a gente vai aprender aqui hoje com Marta e com Maria. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eles estavam caminhando. Caminhando, no versículo 1 fala, caminhando Jesus e seus discípulos, ou seja, eram pessoas que estavam caminhando com Jesus. Os discípulos de Jesus, quem são hoje? Eu e você. Você é discípulo de Jesus, você está andando com Jesus, por isso você está aqui, ou você está assistindo em casa essa mensagem, é porque você é discípulo. Você está caminhando com Jesus. E quando nós estamos caminhando com Jesus, algumas coisas acontecem. Uma delas é que nós sempre vamos chegar na casa de alguém. Você vai sempre chegar de alguma forma na casa de alguém, em algum povoado, em alguma igreja, em algum estado, em algum lugar você vai sempre chegar caminhando com Jesus. Porque quem anda com Jesus não fica parado. Ele tem uma ordem para a gente de ide, Ide evangelizar, que nós temos que sair. Então, essa é uma ordem de Jesus. Então, quem anda com Jesus sempre vai estar entrando na casa de alguém. E aqui é claramente os seus discípulos estavam andando com Jesus e chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Existem pessoas que vão receber Jesus. Recebeu em sua casa. O que quer dizer casa na Bíblia? Quer dizer sua vida ou o lugar que você está, onde você mora. Recebeu na sua casa. Nesse momento aqui, ela recebeu. A gente está aprendendo com Marta o quê? Receber. Ela fez bem, ela recebeu bem Jesus, abriu a porta da sua casa para que ele entrasse. Hoje tem muitas pessoas que estão agindo sim como Marta, inicialmente bem. Como assim? Deixa Jesus entrar na sua casa. Isso é uma coisa muito boa na sua casa ou na sua vida, mas devido às dificuldades, devido aos trabalhos, o serviço, as ocupações, as preocupações, ela não prestou muita atenção em quem entrou na sua casa, porque ela estava ocupada.
Então, muitas vezes você começa bem, mas não presta atenção em quem entrou na sua casa, quem está com você. Porque quem entrou na sua casa, pode todas as coisas. Ele é Deus. Ele pode te curar, Ele pode te sarar, Ele pode suprir para a sua vida. Agora eu preciso prestar atenção em quem eu deixei entrar na minha casa. Depois que eu aceito Jesus, o que acontece? Ele entrou na minha casa. Porém, tem muita gente que aceitou Jesus que não percebe que Ele está na sua casa, que Ele está na sua vida e que Ele faz a diferença. E tem como ter Jesus na sua vida e não ver? Tem, se você não prestar atenção. Olha só. Essas duas irmãs, elas moravam na mesma casa, porém elas tiveram atitudes diferentes. Não quer dizer porque você mora na mesma casa, que vai na mesma igreja, que você tem a mesma fé, que você toma as mesmas atitudes que as outras pessoas estão tomando, ou que a outra tomou. Você tem que tomar uma atitude. Obrigado, a Eliane fez um milagre aí, porque eu fui ali beber água e não tinha, né? Mas apareceu água aqui, glória a Deus. Então, eu quero dizer para vocês o quê? Deus, Ele faz milagre. Eu queria dizer que você entendesse hoje que você não está sozinho. Você tem Deus na sua vida, você tem Jesus na sua vida. E Ele pode resolver todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é difícil demais para Deus. Porém, eu preciso acreditar. E para eu acreditar, eu preciso ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Todas as vezes que eu deixo de ouvir a palavra de Deus, que eu deixo de participar, que eu deixo de receber o alimento espiritual, a minha fé, vai diminuindo. Então cada vez fica mais difícil de congregar, cada vez fica mais difícil de ser igreja, cada vez fica mais difícil de ofertar, cada vez as coisas de Deus vão ficando mais difíceis, porque a gente vai gastando mais tempo com as coisas seculares, ou as coisas do mundo, ou com outras coisas de nosso interesse, mas as coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar. Para quê? Para que isso faça efeito na nossa vida, para que o evangelho faça efeito na nossa vida, a mudança aconteça, eu tenho que de alguma forma negar a mim mesmo e colocar Deus em primeiro lugar. Porque a gente não investe, né? Às vezes a gente vai para um negócio, compra não sei quanto de roupa, compra não sei quanto de comida, e às vezes a gente esquece de Deus. E Deus é o mais importante. Então, Ele sonda o nosso coração, o quanto Ele é importante para mim e para você. Abrir a porta da nossa casa é o primeiro passo. É você abrir a sua vida para Jesus. Mas depois, como é que fica? Vamos ver aqui, nós estamos hoje aprendendo com Marta e Maria. Então Marta fez muito bem de receber Jesus em sua casa. Mas na sua casa ela não estava sozinha. Versículo 39 fala o seguinte: Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. O que aconteceu? Ela tinha uma irmã, Jesus entrou na casa delas duas, porém Maria ficou sentada ouvindo a sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Muitas pessoas durante esse tempo todo, durante esses 10 anos, falaram muito para mim: não tenho tempo, não tenho tempo, não tem tempo. Eu mesmo sempre digo, estou muito ocupado, mas eu nunca deixei, tipo assim, Deus para segundo plano. Sempre, infalivelmente, todas as manhãs é o meu tempo com Deus. Todas as manhãs eu tiro logo o primeiro tempo para Deus. É uma coisa que eu não abro mão, nunca abri, graças a Deus. Muitas outras coisas podem ter acontecido, mas essa não. Sempre. Isso é uma coisa porque eu entendo que primeiro a Deus, depois vem o todo o resto. E não deixa faltar, e é assim que Ele nos levanta. Então, o que acontece? Marta fez a coisa certa, porém, ela começou a se distrair com coisas sérias, com trabalho, com serviço. Então, as coisas que são, vamos dizer assim, sérias, às vezes não é nem pecado, são coisas que você precisa fazer, mas não tirando Deus de primeiro lugar. Então imagina só, Deus está na sua casa, Jesus entra na sua casa, vai trazer uma mensagem para você, aí você diz: não vou ouvir porque eu estou trabalhando para Jesus. Eu estou trabalhando para isso, para aquilo e para Jesus, porque Marta estava trabalhando no serviço da casa a qual ela recebeu Jesus. Ou seja, talvez estava limpando, talvez estava lavando prato, talvez estava fazendo comida para os discípulos. Mas o negócio que Jesus está querendo dizer aqui, que quando Ele entra na casa, a primeira coisa que Ele quer é que você escute Ele. Que você pare tudo e escute Ele. Por isso que às vezes eu digo, mesmo cansado, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, a coisa que eu não vou deixar de fazer é buscar Deus em primeiro lugar. Depois todo o resto.
Depois, eu não tive força suficiente para sair, eu não tive força suficiente para trabalhar, eu preciso ter força suficiente para ouvir a palavra de Deus, para parar tudo e entender que isso é a prioridade. A Bíblia diz em Mateus 6 que você deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pode trabalhar e deve, a Bíblia diz, né? Senão você vai empobrecer, vai ficar pobre. Você tem que trabalhar, mas você tem que buscar Deus em primeiro lugar. Você tem que buscar. Então o que acontece aqui? No versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Então diga assim: eu preciso ficar sentado, parar tudo, quando Deus estiver falando. Eu preciso, porque não adianta Deus estar falando, Jesus está falando, se eu estiver andando, se eu estiver caminhando, se eu estiver distraído, eu não vou ouvir. E isso não vai mudar a minha vida, porque o que muda a vida do homem é a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir para mudar a minha vida. Quando eu escuto uma palavra e eu estava triste, ou eu estava pensando em desistir, eu ouço uma palavra de Deus, o que acontece? Automaticamente eu me posiciono. Eu não sei como é que eu estava pensando isso. Eu não sei como é que eu estava pensando em desistir. Eu não sei porque que eu estava tão triste, porque eu estava tão preocupado. A palavra de Deus nos reativa automaticamente para voltar para o foco, para voltar a crer, para voltar a perseverar, para voltar a lutar, e o ânimo vem. Mas se você deixar e olhar para a situação e olhar para os problemas, você afunda. Principalmente hoje, que nós estamos num tempo atípico, onde está muita gente doente, onde pessoas estão sem trabalhar, onde famílias estão quase passando fome, muitas famílias, muita dificuldade. Imagine, quando você vê crianças, quando você é pai, você vê uma criança ali precisando, isso quebra o coração de qualquer pessoa, porque você não consegue, né? Quando você é pai, você sente a dificuldade do outro. Olha ali um filho, se fosse meu filho, entendeu? E o seu filho, nessa dificuldade, nessa situação que está, você quer alimentá-lo, você quer ter dinheiro para os remédios, para tudo o que ele precisa, e sem ter trabalho, como é que é? Então você tem que ter fé. Porque Deus ensina a gente que a gente tem que buscar Ele em primeiro lugar. Mesmo em meio a toda essa luta, eu tenho que olhar para Ele, que é a única solução para que as coisas não venham faltar na nossa vida, para que as coisas venham dar certo. E quanto mais estreita, maior o milagre. Eles tinham experimentado 10 pragas, o pessoal do Egito. As 10 pragas nem se comparava. Eu não sei se vocês estão vendo no noticiário, mas esses dias aí apareceu uma praga aí, eu acho que foi na Ásia, de vespa, né? Que estava atacando as pessoas. Imagina a loucura, Covid, essas coisas todas que está tendo aí, as pandemias, a pandemia, né? Pragas atacando, mas o que será que está acontecendo? Alguma coisa que Deus está permitindo para que o povo se volte para Deus. Tem muitas pessoas que estão com medo de morrer, mas o negócio não é ter medo de morrer. Por quê? É morrer sem Jesus, porque a gente não morre. A gente não tem que ter medo de morrer, a gente tem que ter Jesus. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que você já passou da morte para a vida. Quem tem medo, quem tem que ter medo de morrer, é quem não aceitou Jesus. Quem está com Jesus, mesmo que seja contaminado, vai ser curado. Entendeu? Mesmo que seja picado, lembra que eu falei no deserto, que o povo de Deus estava sendo picado por cobras, e aí Deus deu uma direção para Moisés levantar uma cobra, uma serpente no deserto, e toda vez que eles olhassem para a serpente, eles eram curados. Eles estavam doentes, aí olhavam para a serpente, aí nos evangelhos fala que essa serpente é como Jesus. No deserto, você tem que olhar para Jesus, que você vai ser curado. Então, mesmo que a pessoa chegue a ficar doente, esse não é o problema. Você vai olhar para Jesus e você vai ser curado. Você vai ser restaurada. É para onde você está olhando. É uma questão, você vai ser curado. Vai vir dificuldade, é uma questão de tempo. Vamos sair da dificuldade. Mas eu tenho que continuar olhando para Jesus. Eu não posso deixar que nada tire meu foco. E para nada tirar o foco, você tem que ter foco, você tem que ter meta, e você tem que colocar isso em primeiro lugar. Doente, não doente, cansado, não cansado, com vontade, sem vontade, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ouvir a palavra, porque eu sou necessitado da palavra de Deus. Se eu não estiver aqui ouvindo a palavra, se eu não estiver ouvindo a palavra, se eu não estiver em comunhão, eu estou impossibilitado de viver a vida cristã. É impossível, porque é a palavra que nos fortalece. É a palavra que diz que vai tirar as preocupações da sua vida. É a palavra que vai fazer você crer em Jesus. É a palavra que o próprio Deus responde a ela para curar você, para crer em você, para abrir o mar para você, para suprir para as suas necessidades. Agora, se eu não ler, como que eu vou esperar que esses milagres venham? Por que às vezes a gente vê as pessoas boas, mas não lê a palavra? Aí não vê aquela provisão que ela precisava acontecer. Pessoas boas, pessoas humildes,
Porque o segredo realmente está na palavra. O segredo está na palavra. Deus pode ser o que for, Ele vai fazer, Ele vai trazer corvos do céu. Teve seca ou não teve? Teve. O profeta passou fome? Não. O profeta foi o caminho que aquela viúva não morreu e comeu por vários dias. Porque no meio do deserto, e tem uma palavra de Deus, diz que no meio do deserto, da rocha sai água. Nós estamos passando um deserto, mas se eu ouvir a voz de Deus, vai sair água da rocha, a viúva que não tem o que comer, vai comer, porque é a palavra de Deus que traz o suprimento para a gente. Pode ter certeza disso, Deus vai abrir. Agora, você não pode desistir. Se Deus não desista, você vai correr para os seus objetivos. Tudo que o inimigo quer é que você pare. O inimigo quer que você desista. Ninguém está vendo, às vezes as pessoas não estão entendendo o que é a realidade. A realidade é que a doença é muito ruim. A doença é complicado, mas as pessoas sem comer vão ficar doentes. Né? Tem estudo científico que está dizendo que as pessoas em casa estão sendo mais contaminadas do que fora. Então o negócio está complicado, não é só se isolar. Porque você se isola, de repente vai no supermercado comprar uma coisa e volta, e às vezes fica doente. Então eu tenho que crer que Jesus me protege. Que Ele é a minha cura, que Ele é a minha força, que Ele é que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pela doença, eu não vou temer, vou ser curado. Só que eu, com fé, o que é que eu vou dizer? Eu não vou ficar doente, entendeu? O primeiro passo, eu declaro que eu estou imune a esse negócio, que Deus me cura, que eu não vou ficar, mas ainda que eu ficasse, eu seria e serei curado. Não é vergonha, não é não ter fé. É porque eu não posso declarar que eu vou ficar doente para ficar curado. Não, se acontecer, isso é uma segunda opção, serei curado. A primeira é, em nome de Jesus, essa praga não vai me tocar. É assim que eu tenho que declarar. Mas eu não tenho que dizer, você pegou, você não tem nada a ver. Jó era um homem de fé, íntegro, reto e temente a Deus. Ficou doente, ficou curado e 2 vezes melhor do que antes. O negócio é o seguinte, eu preciso parar para ouvir a palavra de Deus. Diga assim, eu preciso parar para ouvir a palavra de Deus. O mundo todo parou. Às vezes a pessoa passa o dia todinho na CNN, na Globo, na Band, ouvindo o quê? A luta de Bolsonaro com Moro, né? A luta do Covid, a luta se toma ou não esse remédio, a luta daquilo. E às vezes a pessoa, mesmo em casa o dia todinho, algumas pessoas não têm tempo para buscar Deus. E aí? Cadê esse negócio? Quando todo mundo sabe, antes do tempo da graça, do tempo do Antigo Testamento, que o primeiro mandamento é buscar Deus sobre todas as coisas, amar Deus sobre todas as coisas. Essa é a diferença. Cadê? É isso que Deus está tentando trazer. O mundo não é para as notícias, é para Ele. Ele está parando o mundo inteiro. Vocês não estão vendo não que vocês precisam de mim? Deus falando com o povo. Vocês precisam de mim. Vocês têm que me buscar em primeiro lugar. Não é o remédio, não é o Corona Voucher, é buscar a mim e todas as coisas serão acrescentadas. Só que mesmo assim, com tudo parando, o que acontece? A pessoa fica tão agoniada, ela fica tão preocupada. Isso é normal, isso acontece com todos nós. Só que de repente eu leio a Bíblia e volto, porque também fico preocupado. Eu também fico angustiado quando eu vejo uma pessoa passando fome, necessidade e quero ajudar. Quero ajudar, sempre quis ajudar todo mundo. E mesmo ganhando bem, às vezes, não é suficiente para você ajudar todo mundo, entendeu? Tem que ser Deus, você tem que levar as pessoas a Deus. Por mais que você ajude, nunca vai ser suficiente. Você tem que ajudar ela a conhecer o Deus que supre, o Deus que mostra. Deus já tinha todos os peixes, lembra? Eles não tinham pescado nada, eles volta lá e joga a rede. E eles jogaram e pescaram os peixes. Deus vai fazer você pescar peixe. Deus vai fazer uma maneira sobrenatural que você vai sobreviver durante esse deserto. Olha, vou falar um negócio para você. Só quem sobrevive no deserto é quem vê o sobrenatural de Deus. Porque no deserto, o Elias ele se alimentava, eram os corvos que traziam. Como é que a gente se alimenta? Deus vai mandar corvos. Deus vai mandar da onde tiver que vir para nos alimentar. Mas não vai faltar na nossa casa. Porque nós não estamos desistindo de Deus. Nós não estamos desistindo, estamos indo contra tudo. Mas estamos continuando em Deus em primeiro lugar. Então não vai faltar. É o nosso posicionamento de fé. Entendeu? Tem muita gente que fala sobre fé, mas diz assim para ele: ei, vai lá em casa orar com meu irmão que está com Covid. Vou não. Deus me livre. Por quê? Está faltando o que aí? Está faltando fé. Está entendendo o que eu estou falando? É isso que eu estou dizendo, mas e aí? A pessoa que está com Covid, ela está com lepra?
Ela não é uma pessoa mais não? Ela não precisa de amor, de cuidado, de atenção como outra não. Ela deixou de ser pessoa porque está com a virose. Mas muitos cristãos estão, tipo assim, ah não. Quando tu voltar, eu oro para tu aqui, ó, só online. Não, a gente tem que ter os cultos online, mas a gente tem que ter a visita, a gente tem que ter o touch a touch. A gente tem que chegar e tocar nas pessoas e orar com elas. Toma os cuidado, passa o álcool antes na sua mão, ora, passa o álcool depois, isso não importa. O negócio é o seu desejo do seu coração de querer tocar vidas, de amar pessoas. Por isso que hoje estão de parabéns os médicos, os enfermeiros, pessoas que não têm retrocedido, que têm ido no meio da dificuldade. Então, presta atenção se você é crente. Você não tem que ter medo da morte, nem da doença. Você já passou da morte para a vida. A gente que está em Cristo Jesus não morre. A gente não morre. Não morre. A gente tem vida. Deus não é Deus de morto, mas de vivo. Então, não se preocupe com isso aí. Isso é a menor. A nossa preocupação é os familiares, é cuidar que todo mundo aceite Jesus, né? Que todo mundo esteja saudável, a gente orar por cura. Graças a Deus, todas as pessoas que temos orado, que estão doentes, estão ficando melhor, estão melhorando, estão sendo curadas. Tem pessoas curadas. Tem pessoas que a gente orou que estavam com doenças de Covid-19 que já estão curadas com exame e tudo. Antes e depois. Então, o que eu quero dizer? Deus está fazendo a obra. Deus está nos protegendo aqui como igreja. Estou falando para você, tem gente que quase pega o negócio, já está indo para o hospital, passando mal e morrendo. E tem gente que está pegando e está sendo curado, está sendo, né? Estou falando aqui, estou falando fora da igreja. Graças a Deus, Deus tem protegido a nossa igreja, as pessoas daqui. Mas eu quero dizer para vocês a importância de parar. Não basta convidar Jesus para dentro da sua vida. Você tem que parar para ouvir Ele e conhecer quem está dentro de você. Quem é que mora em você. Ele é que vai lhe dar força para mudar a sua vida, a sua estrutura, a realidade. Olha, se a Bíblia diz em Efésios que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, eu já sou, então eu tenho que buscar a minha bênção nele, a provisão nele. Quando as coisas estão mais difíceis, é a hora que Deus mais te testa para tu fazer as coisas mais loucas do mundo. Toda vez é assim. É assim, e aí é que a gente relembra, olha aí, ó, foi no momento mais difícil que eu tive que deixar tudo. Foi no momento mais difícil que eu estou tendo outra oportunidade de deixar tudo. Não é porque estou tendo. Não é fé. A questão é fé. Tem que crer que tem, mas vai aparecer. Os corvos vão vir de acordo com a sua necessidade. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o meu melhor para Deus. É assim que a igreja opera. Se eu tenho condições, se eu sou um mordomo de Deus, o mínimo que eu tenho que ser é fiel a Ele. Por quê? Porque a igreja está continuando. Imagina se não tivesse ninguém pregando. Imagina se não tivesse ninguém indo visitar. Imagina se a fé fosse igual a gente está vendo por aí em muitos lugares, que ninguém ora mais com ninguém, ninguém crê mais em nada. Tudo crê no distanciamento, entendeu? Tudo bem, eu creio que a gente tem que preservar as pessoas, por isso as cadeiras estão separadas. A gente tem dado orientações de se alguém estiver sentindo mal, fique em casa. Não tem problema disso, eu vou lá e oro com as pessoas. Mas existem outros que as pessoas estão passando dificuldade por aí, não tem oração mais, não tem visita, não tem preocupação, entendeu? Só a distância. Isso não era o que Jesus fazia. Jesus veio para morrer pelas pessoas, e morreu. Só que Deus o ressuscitou. Só tem poder de ressurreição quem está disposto a dar a vida. Não tem poder de ressurreição quem não está disposto a dar a vida. Então é isso que eu estou dizendo. Se você quer ver o poder do milagre na fé, eu tenho que parar mesmo e ler a palavra. Eu tenho que parar mesmo e acreditar. Eu tenho que parar mesmo. Olha, se Deus está dando tempo para parar, que Deus está dando para todo mundo, você que está em casa, está dando tempo para você parar e ler. Agora, quantas vezes, seja sincero com você, você tem parado e lido a Bíblia e tem orado? Porque mesmo com o tempo, a questão não é o tempo, é o coração, é a necessidade. E a gente vai fazer o que a gente está acostumado. Muitas pessoas não estão acostumadas a parar e ler a Bíblia. E orar é difícil, eu tenho que me acostumar, entendeu? É a mesma coisa de malhação, você tem que acostumar a fazer com vontade, sem vontade, tem que fazer. Porque não muda, daqui para ali tu vai ganhar músculo. Não existe isso. Ou daqui para ali você vai emagrecer, não existe isso. Isso é uma consequência de muitos dias, direto. Em malhação, em perseverança e treinando, entendeu? Um atleta, ele vai treinar para quebrar os seus limites. E a fé é desse jeito. Se eu já cheguei até aqui, eu posso chegar muito mais. Se eu já cheguei até aqui, Deus tem muito mais para mim. Agora alguém tem que ter fé. Alguém tem que colocar a mão. Jesus foi... Olha só, presta atenção no Evangelho. Como é que Deus fez?
O mundo pecou, Adão pecou. O que Deus fez? Ele tirou do céu o melhor que ele tinha e mandou para a terra para morrer no nosso lugar. Então, que evangelho é esse? Que às vezes as pessoas não estão querendo mais dar vida, não quer perder por Jesus, só quer ganhar. É isso que eu estou falando, está faltando alguma coisa. A gente tem que estar disponível o quê? Se eu tiver que dar minha vida, eu vou dar minha vida. Eu não vou ter medo, eu vou lá, entendeu? Eu tenho que proteger as outras pessoas. O evangelho é esse, eu vou fazer tudo para proteger outras pessoas. Lembra de Jesus? Eu preguei aqui domingo. Ei, o seu negócio é comigo. Vocês estão procurando quem é Jesus? O filho de Nazaré sou eu. E todo mundo caiu? Preguei aqui domingo. Só é ver a fita. Preguei aqui domingo. Pararam meu carro e deram 6 tiros. Pá, 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 pá. Nenhum pegou em mim. Por quê? Deus colocou a mão. Então, por quê? Porque a gente tem fé. Agora você vê quantos Sadraque, Mesaque e Abednego, quantos Daniel na Bíblia, na cova dos leões, quantos discípulos andando sobre a água? Pedro, cheio de falha, e eu preguei sobre ele. Quem quiser ouvir, só assistir a mensagem do domingo passado. Deus é com você, mas você tem que parar para ouvir, faz toda a diferença. Se o profeta não tivesse escutado, sai daí agora, vai para Sarepta, ele tinha passado fome e sede. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai passar fome e sede. Agora, se você parar e ouvir a palavra de Deus, é tudo que você precisa. Diz Jesus, ele diz que ele vai prover para a gente, se a gente buscar ele em primeiro lugar. Depois eu vou ler para vocês Mateus 6, mas vamos continuar. Versículo 39, né? Lucas, capítulo 10, versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Diga assim, aos pés. É um lugar que a gente tem que começar a entender que é o melhor lugar. É o melhor lugar, os pés é o lugar de adoração, é onde você se ajoelha. Lembra daquela mulher que lavou os pés de Jesus, a pecadora? Ela lavou os pés. A gente tem que se dobrar ao Senhor. A gente tem que parar e ajoelhar. Senhor, me ajuda, porque eu não sou forte o suficiente. Eu não posso, eu preciso de Ti. E descansar, mesmo que as coisas sejam terríveis. As coisas são difíceis, né? Então eu tenho que confiar em Deus, né? Tenho que confiar em Deus. Confie no Senhor. Confie no Senhor que Ele vai prover para você. Olha só. Ela fez a coisa certa. Diz assim, ficou sentada. Quando você senta, quer dizer que você parou para escutar. Sentar, quer dizer, é a única maneira de você parar tudo mesmo. Sentei e preste atenção. Você vai estudar, você estuda em pé? Não, você senta para estudar. Então você para tudo. Ela parou tudo e ficou ouvindo ao Senhor. Mas o que aconteceu? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Não era com muito pecado, não era com muita distração, não. Era com muito serviço. Além do serviço, tem outras coisas que nos afastam de Deus. Distrações, né, pecados, outras coisas que afastam. Mas aqui está falando que coisas boas e normais também nos afastam de Deus. Quando é hora da palavra, até o serviço eu tenho que parar. Até o serviço eu tenho que parar para ouvir a palavra de Deus. Então, ela estava o quê? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, eu quero dizer para vocês que até o serviço tem que ser parado na hora de você ouvir a palavra. Tem que tentar fazer uma maneira, não, eu vou ouvir a palavra, ali eu preciso parar, isso aqui vai ser saudável para mim. Você sabia que quando você decidir comer um dia, no outro dia você já não está bem como você está quando você come. Você tem que comer todo dia. Se você não se alimentar da palavra que Deus tem para você hoje, o que acontece? Amanhã você não está tão bem, você já está um pouco mais fraco, mais debilitado, mais sem vontade de ir, mais sem vontade de fazer a obra de Deus. Por isso que é tão importante. Quando as pessoas estão em casa, só em casa, é muito preocupante, porque a Bíblia fala de um corpo. Como é que o corpo sobrevive sozinho? Eu já falei, se o coração está batendo, você tirar o coração, ele vai bater por algum momento, depois ele vai parar. O corpo não pode estar separado, tem que estar unido. O corpo tem que estar junto para que funcione. Um braço fora do corpo, ele vai secar, vai morrer. Então, é necessário que a pessoa escute a palavra, que esteja em convivência, mesmo que seja online, mesmo que seja eu interaja com aquilo ali, porque senão eu vou ficar fraco, a minha fé vai ficar inoperante, você vai ver que as coisas não vão acontecer, você vai estar fraco, vai estar depressivo, vai estar passando por doenças. Mas por quê? Porque o corpo só é saudável junto. Jesus não diz que vem buscar a pessoa, Ele diz que vem buscar a igreja, e a igreja somos nós. Ele vem buscar a igreja. Eu sou igreja, mas eu sou igreja conectado. Eu sou igreja conectado com os irmãos, não é sozinho.
Então Deus vai nos curando, Ele vai nos abençoando. Aqui ele fala o seguinte: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Olha, uma das coisas que você nota em alguém que tem Jesus na sua casa, mas é alguém que não está prestando atenção quando ele está falando. Ele se sente o quê? Desvalorizado. A primeira coisa, ele se chega para Jesus para reclamar: Senhor, tu não te importas que eu fiquei com todo o trabalho? A bonitinha da Maria só está sentada fazendo nada. Ela não está fazendo nada, ela não ajuda com nada. Eu fico aqui com todo o trabalho, tudo é para mim, só eu que vou, só eu que faço, só eu que limpo, só eu que cozinho, só eu que faço as coisas aqui. Então presta atenção, a Bíblia fala o seguinte, que a boca só fala do que o coração está cheio. Então ela estava falando que ela estava cheia de serviço e cheia de preocupação, mas não era hora de ela tinha serviço, tem dia que tem serviço, tem dia que está cheio de roupa para lavar, está cheio de prato para lavar, está cheio de coisa para fazer, mas eu tenho que deixar todo o serviço de lado e ir para a igreja. Quando eu voltar eu faço, de manhã eu faço, no outro dia eu faço. Por que eu tenho que parar da palavra de Deus para trabalhar? Esse não é o princípio. O princípio é: para tudo e eu vou para a palavra, porque 2 horas no dia para Deus é muito. Aí fica no relógio: eita, esse culto hoje demorou demais, foi 1h10, 2 horas de culto, mas tu passou assistindo televisão por 4 horas, não era muito tempo, porque tu estava em casa, ou passou o dia todinho em casa, e tudo, tipo assim, o tempo passou tão rápido, você nem percebeu, mas quando vai para a igreja, se gastar 1h10 é muito tempo, é muita coisa, está entendendo? A gente não está acostumado com a dose de Jesus mais alta, aí só está acostumado com o comprimido, não está acostumado com uma vitamina injetável de Jesus mais forte, né? Então, é isso que eu estou falando, a gente tem que estar acostumado, eu tenho que me acostumar. Quem corre 1 quilômetro, só vai correr 10, depois que correr 2, que correr 3, está entendendo? Quem que vai correr, se você dá uma carreira daqui para ali e está cansado? É aos poucos que você vai crescendo na fé. A Bíblia diz de fé em fé. É igual uma semente que vai crescendo. Mas você tem que crescer, você tem que ver: será que eu estou crescendo? Será que eu estou aguando? Não tem planta que você começa a aguar e ela vai crescendo, 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 aí fica aqui. Aí você para de aguar, ela parece que fica estagnada. Você volta a aguar e botar o adubo, ela começa a crescer de novo. Você precisa alimentar a sua fé. Não basta ter Jesus na sua casa, não é o suficiente. Ele tem que estar na sua casa, mas você tem que estar escutando Ele. Você tem que estar ouvindo Ele, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E aqui é um clássico. Jesus estava na casa delas. Porém, o que acontece? A gente vê que a irmã dela estava ocupada e estava inquieta. Ela ia tomar satisfação com Jesus, porque que ele não estava fazendo nada. Por que ele tinha deixado? Olha só como é que ficou. Ela coloca Jesus como culpado. Olha só, leia aí comigo, versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Agora a culpa é de Jesus. Foi Jesus que deixou a irmã dela ter deixado ela sozinha com o serviço. Ou seja, para quem que Jesus ia pregar? Para as paredes, para os discípulos, se ele entrou na casa dela. Se Jesus entrou na sua casa, ele quer pregar para você. A mensagem é para você. Às vezes você acha que a mensagem é para os outros, por isso você não presta atenção. Por isso que, não, eu já estou bem demais, não vou prestar atenção. Aí você perde a bênção. Perde a bênção. Foi isso que aconteceu. Ela estava perdendo a bênção quando Jesus estava na sua própria casa. E ela estava inquieta. E aí ela falou com Jesus: não te importa que minha irmã tenha me deixado com o serviço? Olha só, a irmã dela talvez fosse ajudar ela depois do culto. Talvez a irmã dela fosse ajudar a limpar as coisas depois. Só que é o seguinte: quando você está sem olhar para Deus, você fica muito agoniado, você se preocupa demais com as coisas. Às vezes você nem sabe que aquela pessoa ia te ajudar, que aquela pessoa ia te abençoar, mas você não consegue ver aquilo ali naquela hora da necessidade, porque você não está olhando para a pessoa certa, que é Jesus. Você está olhando para o serviço. Lembra de Pedro? Pedro teve uma coragem, começou a andar sobre as águas. Quando ele olhou para o tempo, para o vento, para a tempestade, ele afundou. Então, aqui, através das palavras dela, nós estamos vendo que ela estava afundando. Como? Afundando como? Emocionalmente. Ela estava ficando perturbada. Ela estava agoniada. Porque quem está ansioso não consegue ver ninguém descansar. Uma pessoa ansiosa nunca vai dizer: ei, querido, quando você chegar ao seu trabalho, se você estiver muito cansado, vai dar uma descansada. Depois tu vai trabalhar mais. Depois tu vai fazer visita. Descansa. Descansar é de Deus.
Descansar é de Deus. Às vezes a gente não quer descansar. Eu sou um que também é difícil de parar para descansar. Porque eu não consigo parar e simplesmente dormir. Mas eu estou falando de descansar em Deus. Mas também descansar fisicamente é necessário. Porque o que adianta eu chegar no culto e estar ali? Morrendo às vezes, eu não estou pegando a palavra. Ou eu venho para o culto e descanso um pouco antes, tento descansar, ou eu tomo um café, ou tomo uma cafeína, alguma coisa para eu prestar atenção na palavra. Porque eu lembro o seguinte, quando eu estava antigamente no mundo, eu fazia qualquer coisa para ficar acordado para uma balada. Tomava Red Bull, tomava o que fosse, para ficar acordado para a noite toda. Então, se eu venho para a igreja, eu tenho que fazer qualquer coisa. Eu vou tomar aminoácido, eu vou tomar pré-treino, eu vou tomar café, qualquer coisa para eu ficar acordado, porque eu preciso daquela palavra. Depois eu durmo. Mas eu preciso ouvir a palavra de Deus. Lembra que o profeta disse assim, ó, se você me vê, quando eu for levado, você recebe a unção dobrada que você quer. A porção dobrada, mas eu preciso ver, eu preciso estar atento, eu não posso perder. Os detalhes são importantes aqui. Eu preciso ouvir para entender o que é que Deus quer falar comigo hoje nesse culto, o que é que Deus quer me mostrar, porque a provisão já está nele, a provisão está nele, não está no homem. Lembra que eu falei, muitas vezes eu falei, se não tiver, Deus vai mandar. Deus vai mandar. Hoje eu vejo aquelas igrejas assim de 10 mil pessoas, o camarada pregando para ninguém. Aí eu vejo assim, olha, a minha tem mais gente do que aquelas que tem 10 mil. Porque, por causa que Deus faz os milagres dele. Mas eu quero dizer que não está, o segredo não é, as pessoas são muito importantes e temos que amá-las, mas o segredo está em Deus. O segredo está em Deus. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está ensinando as pessoas a colocarem Deus em primeiro lugar. E elas vão colocar, você estando ou não ali. Por isso tem gente que não está aqui, mas de casa vai mandar o dízimo, vai mandar a oferta, vai dizer, pastor, eu estou em casa que eu estou cuidando da minha família, porque a pessoa lá tem imunidade baixa, mas eu estou vendo as pregações, eu mando o dízimo, eu mando a oferta, e estamos juntos. Por quê? Por causa do coração e porque faz para Deus. Então eu tenho que seguir essa união na fé, porque isso aqui vai passar. Essa pandemia vai passar e tudo que eu invisto no reino volta para mim a 30, a 60 e a 100 por um. É investimento no reino. Sempre vai voltar em bênção, vai voltar em cura, vai voltar em transformação. Então eu não posso deixar de investir naquilo que é mais importante na minha vida. Então olha só, como é que Jesus responde? Ela disse, Jesus, você não se importa deixar ela ter me deixado sozinha? Diz-lhe que me ajude. Além dela dizer que Jesus tinha deixado ela sozinha, muitas vezes você não vê a pessoa dizendo, Deus não está ouvindo minha oração, Deus me deixou sozinha, Deus me abandonou, não quer saber de mim, estou ficando doente, Jesus não veio. Mas será que é isso mesmo? Não é não. Até Marta e Maria tiveram um problema com Jesus. Por quê? Porque o irmão dela ficou doente, o Lázaro, ele morreu, porque ela mandou uma mensagem, meu irmão está doente, aquele é quem tu ama, vai lá curar ele. Aí Jesus ficou ainda, Ficou. Quando Jesus chegou lá, ele estava o quê? Morto. Mas Jesus o ressuscitou. Jesus sempre chega na hora certa. Mesmo que esteja morto, ele vai reviver. Ele vai trazer de volta. Então creia. Eu tenho que crer. A minha fé está em Jesus. Aí é o seguinte, aí o negócio é forte. Porque ele vai fazer acontecer. Eu estou te dizendo, se você estiver curado, doente, crê nele, você acorda curado. Você se segura, você resiste o mal, a enfermidade, não se entrega e você vai ser curado por causa da sua fé. Financeiramente é a mesma coisa, por causa da fé. Eu estou abrindo mão, sei que vai ficar mais difícil, logicamente vai ficar muito mais difícil, mas espiritualmente é um grande salto quando você crê em Deus. É um salto tremendo, ele vai multiplicar a sua finança, ele vai multiplicar o que você tem. É assim que ele faz. É à medida que você está disposto a abrir mão para colocar Deus em primeiro lugar. E aí ela diz mais, quando você está inquieto, você quer mandar nas pessoas. E pode ser até em Jesus. Não tem gente que quer mandar em Jesus através de algumas orações. Eu acho tão abestalhado o pessoal que diz assim, Jesus faz isso, ou eu não me chamo tal, ou Jesus faz isso, ou eu não tenho. Olha, eu vou te falar, viu? Jesus faz por graça, não é por merecimento. As pessoas ficam colocando Jesus na parede, pensando para quê? Para fazer um sensacionalismo, para mostrar para as pessoas lá que ela que pode, que ela que tem poder de mandar em Jesus, porque ele está andando com tanta graça com Deus, que ele bota Jesus na parede. Isso não é o que Jesus ensinou. Jesus, muito pelo contrário, ele tinha todo o poder. Quando ele disse, sou eu, todo mundo caiu. Ele disse, o Pedro foi defender ele aí, calma,
Para que tu está indo com a espada? Cortou a orelha do rapaz, ele foi e colou. Jesus disse, ninguém tem poder para tirar minha vida. Eu vou lá, dou. Você não acha que eu não podia fazer assim? E chamar, e Deus mandaria uma legião de anjos e me defendia? Só que eu escolho doar minha vida. Eu escolho obedecer a Deus. Está entendendo? É uma escolha nossa. E você vence, porque você se anula para fazer a vontade de Deus. E aí Deus te honra. Está entendendo? É assim que funciona o Evangelho. Então, o que ela chega assim, quando você está inquieto, você vai dar ordem, você vai achar que você tem direito, você vai achar que esse é o correto. Não é o que você quer. Não é da maneira que você quer. É através da sua fé. É através do seu posicionamento. É através da sua crença. É através da sua oração. E você tem que ser sincero. Porque Deus ouve. A Bíblia diz assim, aquilo que você pede no secreto, Deus te dá em público. Mas você tem que pedir no secreto. Você tem que fechar os seus olhos e ver que você estava com intimidade, que você estava orando, que você estava buscando, que você estava fazendo o seu máximo para Deus. E Ele vai te dar por graça, não por merecimento. Mas você demonstrou o quê? Interesse. O que Deus quer? Ele quer o coração. E o coração é o que? A sua vontade, o seu desejo. Não é que você não vai ter problema, mas não, você está desejoso de perdoar, de pedir perdão, de andar a segunda milha. O seu coração quer mais de Deus. Marta, ela queria Jesus na sua casa, mas ela não entendia como fazer. E Jesus está ensinando o que é preciso fazer depois que ele entra. E aqui a gente vai ver, ó. Ela diz assim, diz-lhe que me ajude. Ou seja, você nunca viu não? Você está servindo a Deus e de repente alguém chega, ei, manda lá outra pessoa aí. Manda. E a pessoa às vezes está ouvindo, não, deixa eu ouvir a palavra. Eu quero ouvir a palavra, eu quero ter o tempo com Deus. Então, o que eu quero dizer? Quando você está atormentado, você está preocupado, você começa a dar ordem em outras pessoas. Manda que me ajude, manda que faça isso, manda que supra para mim, manda que alguma coisa, em vez de esperar em Deus e ouvir Deus falar. Eu preciso crer em Deus, em vez de mandar que Jesus mande outras pessoas. Olha lá. Dize-me que me ajude, respondeu o Senhor Jesus. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O que Jesus disse? Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Por quê? Porque Jesus estava na casa dela, assim como estava na casa de Maria. Era a mesma casa. Porém, uma estava descansando. Tinha serviço? Tinha. Se era a mesma casa, todas as duas sabiam que tinha serviço. Porém, uma estava descansando e ouvindo a Deus, e a outra não. Estava ocupada e não entendia que o foco, e para aquele serviço ser resolvido, ela tinha que ouvir a palavra. Aquele serviço nunca ia conseguir ser resolvido por ela sozinha. Tinha que vir através de Jesus. Olha só, quando você está num deserto, não tem como sair água. Só se Deus mandar. A rocha, bater na rocha, sair água. Só se o Corvus vier e trouxer a carne para você. Tem que vir do alto. Como é que eu vou correr no deserto? Vou gastar toda a minha energia correndo no deserto, tentando atrás de água ou tentando atrás de carne. Não tem. Ela vai ter que vir do alto. Então eu tenho que gastar tempo com quem? Com Deus. Você tem que lembrar de Elias, no deserto. Ele vai te dar uma direção, você obedece. Ele mandou ele ir para o deserto, ele mandou ele ir para Querite. E ele passou o tempo que era necessário passar em Querite. Ele tinha tudo, ele era profeta, profetão mesmo, ele tinha as coisas. Mas quando ele deu a palavra que ia vir a seca, veio a seca e afetou até ele. Só que ele ouviu outra palavra, vai para o deserto, vai para Querite, lá eu vou mandar os corvos te alimentarem e tu vai beber daquela água. Ele foi obedecendo a Deus. Depois veio e o Querite, o riacho lá secou. Veio outra palavra de Deus. Por isso que eu digo, não é sempre a mesma coisa. Às vezes está num lugar, é até direção de Deus para testar a tua obediência, testar a tua fé, testar se tu está na humildade. Mas às vezes Deus diz, não, vai para outro lugar agora. Vai para outro teste, vai para outra coisa. Você tem que estar sensível. Às vezes você não está sensível e alguma coisa muito grande acontece. Como Deus falou para Jonas, vai pregar. E ele não foi, pegou o barco e foi para outro lugar. Quase que ele afunda o barco com todo mundo dentro. A baleia teve que engolir ele. Aí depois que ele foi cuspido na praia e ele foi fazer o que Deus mandou. Às vezes a gente está insensível também à voz de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um. É só você olhar para os problemas que você vai ficar um pouco desesperado, insensível e com medo. Só é você olhar para a situação de hoje que você vai ver um caos. Um caos, você não pode sair, tem barreira ali, tem gente doente em tudo que é lugar, está faltando dinheiro, está faltando trabalho, o pessoal está em casa, o pessoal não recebe o auxílio e por aí vai. Mas eu não posso olhar para isso, ou você para de pregar, ou você para de crer. Você tem que olhar para Jesus, e é difícil.
no meio da dificuldade. Você tem que estar treinando, porque às vezes você está correndo 1 quilômetro, quando você precisa correr 10. E às vezes você nem correndo não está. E a Bíblia diz que você tem que correr, que é uma corrida, que é uma corrida, e você tem que correr como quem vai vencer. Agora, quem está só acostumado, senta, come e dorme. Senta, come e dorme. Como que vai correr? Não vai correr. Bota para correr aqui, vamos correr de um posto até o outro. Vamos correr daqui até lá na avenida para ver quem vai correr. Só corre quem está acostumado a correr. Só corre quem está acostumado a correr 1 quilômetro, depois vai correr 2, depois vai correr 2 e 100 metros, vai correr 3, vai correr 4. Então eu tenho que entender que na Bíblia é uma corrida. Eu não vou conseguir entender 5 capítulos num dia se eu não estou conseguindo ler nenhum. Como é que eu vou chegar a ler 20 capítulos? Está entendendo? Eu tenho que ler e entender, mastigar aquilo ali, ruminar, e é isso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Estou trabalhando esse versículo com vocês, da importância que a palavra de Deus dá, porque quando eu não presto atenção nele, que está na minha casa, está morando em mim, mas eu não estou ouvindo, eu vou começar a ficar inquieto com as coisas. Por que você não vai fazer isso? Por que você não foi fazer isso? Por que você não, em vez de descansar em Deus? Então Deus diz para ela assim, ó, Jesus diz no 41, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Diga assim, preocupada e inquieta. O que a gente vê hoje? As pessoas preocupados e inquietos. E é todo mundo, porque a situação está difícil. Mas o que Deus quer? Que a gente descanse nele. Escute a sua palavra, que ele não vai deixar faltar. Olha só, 41, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Diga assim, Maria escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte? Parar tudo, em meio a serviço, em meio à luta, em meio à dificuldade, e ouvir a Deus. Quando Jesus for falar, é a prioridade. Buscar a Deus é a prioridade. Dízimo é a prioridade. Tudo isso é a prioridade. Você tira o de Deus, depois o resto é seu. O resto do dia é seu, mas tira lá as suas 2h40 para ele, é 10% do teu dia. Tu divide aí no dia como quiser, mas o certo é tirar, você sabia, é por dia 2h40, é o dízimo do seu dia. Se o dia tem 24 horas, você pode dividir por 3, por 4, tirar de manhã, mas o ideal era você tirar pelo menos 2h40 do dia para gastar para Deus. Pelo menos esse é o meu entendimento, e é o que eu tento fazer de manhã. Às vezes eu não consigo fazer os 2h40 total de manhã, vou dividindo durante o dia. Mas o ideal é que a gente tire para Deus pelo menos 10% do dia, tire o nosso dízimo, oferte a Deus, seja fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, no seu tempo a Deus, Ele vai te honrar. Por quê? Porque você está dizendo, olha, isso aqui quem manda no meu tempo é Deus, quem manda no meu dinheiro é Deus, quem manda no meu coração é Deus, porque eu estou com vontade de fazer outra coisa às vezes, mas eu vou para a igreja, então Ele manda. Porque o que é obedecer? Não é sempre nem gostar de tudo que está sendo dito, é fazer. Nem sempre você gosta de ir trabalhar, mas você tem que trabalhar. Nem sempre você gosta de acordar, mas você tem que acordar. Para quê? Para trabalhar, para fazer as coisas que tem que ser feitas. Então é isso que eu estou dizendo, você tem que conseguir entender como colocar em prática esse negócio de Deus ser em primeiro lugar. Quais são as áreas da minha vida? Financeira, emocional, espiritual, física, tudo isso eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Todas as áreas, aí pronto, o resto é seu, os 90% é seu do resto do dia. Deus vai te abençoar também, você pode ir para a praia, você pode ir fazer churrasco, você pode jogar bola, você pode fazer o que você quiser, mas o ideal é que sempre busque Ele em primeiro lugar, sempre dê o primeiro para Jesus. Então aí ele diz, porque Marta tinha Jesus na sua casa, mas ela vivia preocupada e inquieta. Você pode ter Jesus na sua casa e viver preocupado e inquieto, porque não está ouvindo a direção de Deus em todas as áreas. Ele diz assim, você está preocupada, inquieta, porque você se preocupa com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. O que ela fez? Parou e ouviu a palavra de Deus. Essa é a boa parte. É parar e ouvir a palavra de Deus. E isso não vai ser tirado de você. Vamos abrir a sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 6, e nós vamos acabar agora. Olha só. Mateus 6, a partir do versículo 25, vamos lá. Fala assim, portanto, eu lhe digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir.
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então ele diz assim, as aves, elas não ajuntam, mas todo dia elas comem. E aí Jesus faz a comparação. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Agora, como que eu sei que eu tenho mais valor que ela, se eu não ler a Bíblia? Que é a Bíblia que está dizendo que eu tenho mais valor do que os pássaros. Mas eu nunca ia saber disso se eu não lesse a Bíblia. Eu podia estar no mesmo nível, mas não estou. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro com Cristo. Então eu preciso entender que as coisas de Deus, elas se ativam pela fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu tenho que crer. Por isso que eu creio que não vou ficar. Eu creio que as pessoas que vão ser curadas, que ninguém aqui vai pegar, que esse lugar é pequeno, que as coisas de Deus são grandes, e por isso que eu não fecho as portas, porque a minha fé tem que estar viva, e Deus vai prover. Eu sei que Ele vai. Agora é difícil, às vezes, você ter tudo em sua mão, e poder usar, e dizer, não vou tocar nisso aqui, isso aqui vai esperar, até o que quiser. Você tem domínio para isso? Imagina aí, entra aí na sua conta aí, 5 mil, 1.000, 2.000, está lá na sua conta, não, vai esperar. Vai ficar lá até Deus dizer para fazer ou não fazer. Até, tem um monte de conta para pagar. Até eu resolver o que é prioridade. Às vezes a gente não consegue isso. Logo que a gente tem, a gente já vai lá e faz alguma coisa e gasta logo. E pronto, a gente não consegue ter dinheiro, que o dinheiro vai-se embora. Eu tenho que ter o que é mais importante. O que é mais importante? O que é mais importante? No dinheiro, o que é mais importante é o dízimo, que é de Deus. Entendeu? Depois, vai de cada pessoa, mas cada um tem a sua prioridade. No meu caso, a minha prioridade é manter a porta da igreja aberta e suprir as necessidades do meu filho, e depois vem eu e o resto. Mas, cada pessoa tem sua necessidade, mas primeiro é Deus. Primeiro tem que ser sempre Deus. Isso é a prioridade para mim, sempre foi assim, primeiro, desde que eu entendi por gente, antes de ter salário, de qualquer coisa, eu sempre paguei para trabalhar, sempre foi assim, aí depois, mas sempre depois da igreja, depois das coisas da igreja. Por quê? Porque a igreja tem a ver com muitas vidas, e é uma escolha minha, podia ser o contrário, tem muito lugar que é o contrário, pastor, é o seguinte, primeiro tem meu salário, depois eu vou, senão eu não vou. A maioria é assim, só vou para outra igreja depois que assinar meu contrato, que eu tiver meu salário, com meus benefícios, com meus direitos, com as minhas férias, com tudo, e depois eu vou. Assim, enquanto não tiver assinado isso, nada de pastor indo para lá. Pelo menos pastor formado é assim. Não é na fé, é um trabalho. Não, eu não vou para lá. Quanto que é para ir? Entendeu? É assim que é hoje em dia. Porque ninguém quer passar necessidade, ninguém quer passar por dificuldade, porque as pessoas têm família, porque têm filho, porque têm contas para pagar. E porque se prepararam e se formaram para aquilo. Então elas acham que elas têm direito. Porém, Jesus abre mão dos seus direitos para fazer a obra de Deus. Entendeu? Aí Deus lhe honra, aí vai dar. Cada vez que você abre mão por Ele, Ele vai fazer ele crescer muito mais e ter autoridade na hora de ver milagre. Porque todo mundo consegue viver assim. Mas quero ver todo mundo viver abrindo mar, vendo milagre. Entendeu? Você tem que conseguir abrir mão para Deus lhe abençoar. Primeiro você coloca Deus e depois o Senhor lhe abençoa. Pode ter certeza disso, que isso é um princípio. Lembra da viúva? A viúva ia morrer. O profeta diz, traz primeiro para mim, e depois tu come, e teu filho come, não vai faltar na tua casa, mas primeiro traz para Deus. A outra viúva pobre só tinha 2 moedinhas. O que aconteceu? 2 viúvas. Ela deu tudo que ela tinha. E a Jesus disse, olha, vocês estão vendo aí? Tem muita gente dando muito, mas essa viúva aí deu mais que tudinho, porque ela deu tudo que ela tinha. Então o que acontece? À medida que você dá, que você abre, é a medida que você recebe de Deus. Entendeu? A Bíblia diz que vai ser feito de acordo com a sua fé. Então se você tiver fé, eu vou te contar, só Deus sabe onde você vai parar. Se você tiver fé, Deus pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida. É isso que eu estou falando, por isso das maluquice. Você vai, eu tenho fé que não vai, nada vai pegar em mim. Mas quantas vezes você não vê pessoas aí, baleada, morta, assaltada, apanhando no meio da rua? Mas quando você anda com Deus 24 horas, orando em espírito e tal, e Deus protege, eu vou entrar, que Deus é comigo e tal, até bala,
não pega em você. Por quê? Existe uma proteção verdadeira de Deus sobre a sua vida. Você consegue resistir mais do que qualquer outra pessoa. Não é você, é Deus em você. É a graça e a misericórdia de Deus. Por isso que eu digo, tem que colocar Ele em primeiro lugar. Aí depois as coisas vêm. Aí a pessoa não entende. Por quê? Faça o processo do Elias, faça o processo do Eliseu, faça o processo de abrir mão de Jesus. A Bíblia diz que você vai ter o poder da ressurreição depois de você morrer. Mas não tem como ter poder de ressurreição antes da morte. Às vezes a gente quer o mesmo resultado da outra pessoa, mas eu preciso estar disposto como ela está. Não tem como, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. A fé, ela precisa ser exercitada. E eu tenho que ouvir a palavra de Deus todo dia para exercitar e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, para que aquilo ali eu fique forte naquela área e resistir. Cada vez que você resiste, tenta se pendurar numa barra, você vai contar assim, sei lá, 1 minuto, 2. Daqui a pouco você está lá, ó, dobra lá dobra a perna lá, está lá 5 minutos de resistência, 10 minutos. Por quê? Treino. Às vezes manda fazer um apoio ali, o cara não faz nenhum apoio. Às vezes você manda a pessoa subir nas suas costas e você está fazendo apoio. Por quê? Resistência, treino. A fé é do mesmo jeito. Eu preciso treinar essa fé, mas entendendo que não tem limite com Deus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso eu digo, escolha ter fé ao invés do medo. Ao invés de eu passar o dia todo ouvindo aquela briga, aquele negócio lá, eu oro, porque eu tenho que orar pelas minhas autoridades. Senhor, abençoa a minha autoridade, abençoa o presidente, dá sabedoria, dá graça a ele, né? E vou ler a Bíblia e orar por ele, que ele está precisando de oração, que é ataque de todos os lados. É ataque de todos os lados. Quando ele está se preocupando com as pessoas, ele não é muito político, não. Ele é muito de dizer a verdade, de lutar, querer fazer e combater. O que é uma politicagem? É você tentar falar bonito para agradar todo mundo. Tipo assim, ele é muito de encarar as coisas. Então, a gente tem que orar pelas nossas autoridades. Mas voltando para o texto aqui, o que diz aqui Mateus aqui, ó? Observem as aves do céu, Mateus 6, 26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? A sua preocupação não acrescenta nem 1 hora na sua vida. Pelo contrário, tira. Eu não posso, eu tenho que fazer tudo para eu descansar. Me ensina a descansar. Eu lembro que tinha uma música, né, que a gente cantava, que há um lugar de descanso, né? E é muito legal, aquela música, Deus falava comigo tremendamente. Tipo assim, eu ficava chorando nos pés de Jesus, o tanto que eu estava acostumado de orar e ajoelhar, entendendo que os pés eram o melhor lugar, que a presença de Deus é a melhor coisa na minha vida. Então é isso que eu quero dizer para vocês hoje aqui, ó. Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Olha só, eles não trabalham nem tecem. Nós temos que trabalhar, mas ele está dizendo que além do trabalho, descansar em Deus é mais importante do que trabalhar. O senhor está falando sério, pastor? Está dizendo aqui, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, nunca você vai conseguir ter o que Deus pode lhe dar de graça. Essa é a diferença, está entendendo? Há uma questão de fé. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aí, os caras se preocupando com comida, com as coisas, e eles, será que Deus não vai vestir para vocês, homens de pequena fé? Isso é duro quando você chega em casa e o negócio está apertado. Quando alguém está pedindo coisa para você, e você abre a sua carteira e não tem para dar. Né? Você está acostumado a estar com a carteira gorda e de repente chega alguém para pedir algo para você, você não tem para dar. É difícil, mas como que eu vou conseguir? Pregando fé. Porque o que é fé? É acreditar em Deus mesmo. É fácil alguém chegar para mim, eu tirar da tenda na carteira e ir lá e tirar. Mas quando alguém chega para mim e eu não tenho, né? Vamos orar, meu irmão, mas eu vou crer que deixa Deus fazer um milagre aqui que eu vou chegar junto. E vou orar para esse milagre aqui, para mim e para outra pessoa, entendeu? A gente tem que crer. Eu sei que a situação é assim. Então ele está dizendo assim, portanto, não se preocupem. Diga assim, não se preocupem. E é isso que Deus quer falar com a gente. Eu tenho que tentar descansar no Senhor. Qual é a prioridade? Comida. Hoje a prioridade é comida. Você tem que se preocupar de se alimentar.
banco vai ter que esperar, outras coisas vão ter que esperar, porque como você vai pagar um monte de coisa se você não está trabalhando, se você não pode trabalhar? Você vai pagar depois, mas até SPC, até outra coisa, tem várias leis já em vigor aí dizendo que não vai colocar o teu nome no negativo, que tem, por exemplo, os bancos e outras coisas, tem que passar as parcelas lá para trás, porque como é que a pessoa vai pagar uma coisa sem estar trabalhando? Se você tirar e não tiver uma boa administração financeira, você vai tirar de onde você tem para comer, para pagar uma coisa e depois passa fome, porque foi pagar uma coisa que não era para pagar agora. Esse é o negócio. Tem coisas que eu vou poder negociar depois, já está proibido o juro, está proibido um monte de coisa. Vou negociar e vou pagar. Mas agora, sem trabalhar, qual é a prioridade? Prioridade é comida. Prioridade é saúde. Como é que você vai pagar depois de trabalhar se você não tiver o que comer? Então, hoje a prioridade é comida. Hoje a prioridade é saúde. Hoje a prioridade, antes de saúde e comida, é Deus. E depois o resto. Está entendendo? Eu tenho que saber como administrar isso. Porque até o Senado está falando. Está ordenando. Hoje, está botando decreto, a SPC não pode negativar depois de março, se depois do corona e tal, não vai poder negativar as pessoas que entraram em dificuldade de pagamento, porque não estão recebendo, porque não estão trabalhando. Por isso que tem não sei quantos milhões de pessoas aí sem emprego. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que me preocupar com Deus. Eu tenho que me preocupar com o que Deus fala para mim. Eu tenho que me preocupar primeiro com a alimentação que não vai faltar. E depois o resto a gente vai conseguir acertar. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Agora, olha o segredo aí. O que Maria fez. Olha só o segredo aí. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Diga assim, todas as coisas que eu preciso vão ser acrescentadas, porque eu estou botando Deus em primeiro lugar. É isso que você tem que fazer. Não, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Eu acordo, eu oro, vou visitar pessoas, vou orar com pessoas, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, vou trabalhar, mas o que é que eu quero fazer? Deus em primeiro lugar. É o que está dizendo aqui, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Diga assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe quem disse isso para a gente? Jesus. Jesus. Hoje faltou? Não. Então amanhã, por isso que numa oração do Pai Nosso, a gente agradece diariamente o pão que Deus dá hoje, né? Então amanhã vai vir o de amanhã, depois vai vir o de quarta-feira, vai vir. Eu tenho que buscar Deus hoje e tentar descansar. Glória a Deus que hoje eu comi. Amanhã eu vou comer também, mas eu não preciso andar preocupado com essas coisas. Eu tenho que descansar em Deus. E esse é o desafio do cristão. Parar tudo, de olhar para as tormentas e dificuldades e crer que eu tenho um Pai Celestial que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não estou só. Você não está só. A Bíblia diz em Hebreus que Ele não nos abandona, nem nos deixa só. O negócio é que às vezes Ele está lá dentro de casa e eu não falo com Ele. Ele está lá e eu não converso, e eu não comunico, e eu deixo que a preocupação e a correria me tire a graça. Decida, coloque um alvo todos os dias. Eu vou acordar e eu vou orar. Todos os dias eu vou ler a Bíblia. Todos os dias, todo dia que tiver culto, eu vou para o culto. Se eu puder ir, eu vou para o culto, senão eu vejo online. Mas eu preciso me alimentar, está entendendo? Esse é o segredo. Foi assim que eu cheguei até aqui. Todos os dias eu vou para o culto, todos os dias eu vou orar, todos os dias, e as dificuldades vinham, se cair levanta, se tropeçar, se arranhar, continua indo até chegar no alvo. Então, esse é o segredo, é não parar, não desistir, lutar e lutar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, e levantar de novo, e 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 colocar Deus em primeiro lugar, e o Senhor não vai deixar faltar. Você não está vivo hoje? Pensa aí as dificuldades que você passou no ano passado. As dificuldades que você passou há algum tempo atrás, você não está vivo, você não está aqui, você não está conseguindo se alimentar, você não está conseguindo sobreviver, porque Deus não te deixou, nem vai deixar, amém? Fica de pé, nós vamos orar, você aí no seu lugar mesmo, abaixa a cabeça, fica de pé, eu quero orar com você hoje e declarar sobre a sua vida, sabe por quê? Deus viu a sua caminhada até aqui,
Deus viu o seu esforço até aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus está vendo que você vai ouvir essa pregação na internet, na sua casa, que você vai fazer anotações, que você vai colocar em prática. Quando eu escuto uma palavra de Deus, ela muda a minha vida. Eu preciso ouvir. Às vezes eu prego aqui, depois eu chego em casa, escuto de novo, e escuto de novo, porque Deus falou coisa comigo aqui que eu nem imaginava que eu ia falar, mas Deus falou. Ou seja, se eu colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai suprir na minha vida, como tem feito, e também na sua vida, amém? E eu garanto a vocês, aqui, eu duvido que alguém aqui tenha mais coisa para pagar do que eu. Eu duvido, é muita coisa. E Deus vai honrar a vida de cada um de vocês aqui. Deus vai suprir a vida de cada um de vocês aqui e não vai deixar faltar. E vamos agradecer a Ele porque você chegou aqui hoje, porque eu creio que o inimigo não queria que você ouvisse essa palavra, que você não chegasse aqui, mas você chegou, você venceu mais uma vez. Você que está assistindo na internet também, venceu também, porque parou para escutar. Às vezes é uma coisa quando eu tenho eu estou com o hábito de ir ali 7 horas e ouvir a palavra, mas depois eu abri a internet mais tarde, eu abri no outro dia e ouvi o culto, não, já passou mesmo? Já passou não, a palavra está lá, ela não passa. Então você tem que escutar essa palavra para gerar fé no seu coração e reagir, porque se Deus trouxe essa palavra, é porque Ele quer que a gente ande nela, e Ele vai fazer milagre, amém? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, obrigado pela tua graça sobre a nossa vida, obrigado porque somos filhos, Senhor, nós somos filhos, e o Senhor cuida de nós como filhos, Senhor, e eu creio, Senhor, e eu peço, Senhor, continua, Senhor, nós dependemos de Ti, estamos aqui por causa de Ti, por causa da Tua graça, da Tua mão poderosa que tem nos sustentado. Senhor, eu oro e intercedo pela Tua igreja, provê, Senhor, para todas as famílias que estão aqui hoje, que estão nos assistindo, haja provisão, eu falo, chamo a provisão, venha a provisão financeira, venha a saúde, Senhor, se houver alguém doente, que seja curado, em nome de Jesus, eu ministro cura, eu ministro, Senhor, libertação, eu ministro graça, eu ministro resistência, para que nós possamos, Senhor, continuar, Senhor, perseverando, Senhor, e o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai suprir nossas necessidades a cada dia, Senhor. Por isso, Senhor, assim nós cremos que o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé, e nós te agradecemos, Senhor. Entregamos esse momento a Ti, que a graça, que a paz e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos estar junto aí no domingo, né? Quem puder vir, culto normal, às 6 horas, e eu creio que vai ter bastante gente, né? Temos ali, né? Estamos botando o álcool gel, o pessoal vem com a máscara, mas separamos mais as cadeiras, mas vamos continuar tocando fogo, alimentando as pessoas espiritualmente para andarem mais uma milha, né? No nome de Jesus.